gente continua falando dos conselhos de classe. No caso que você vê agora, o impasse é entre técnicos de futebol e a entidade que fiscaliza profissionais de educação física. Os dois lados não se entendem sobre uma questão. Para ser treinador, é preciso passar pela faculdade? Dentro da minha casa foi sempre futebol. Essa história, e eu lembro do meu pai, eu com 4, 5 anos, ele me treinando. Ele chuta com a perna esquerda, cabecinha com os olhos abertos. O jovem de Cafezal, no interior paulista, sempre gostou de jogar bola, mas sonhava mesmo era em fazer faculdade de odontologia. Como a família tinha poucos recursos, ele acabou investindo no futebol. E deu certo. Em pouco tempo, Estevão Soares passou a ser jogador profissional. No primeiro ano, no Guarani, no Juvenil, eu tive destaque. No segundo ano, eu já era o capitão do time. Tanto que chegou em 74, no começo do ano de 74, e eu joguei meu primeiro jogo profissional, que foi no Pacaembu, Santos e Guarani. Foi minha estreia no futebol, né? Marcando, na época, o Pelé. E ali eu vi que poderia ser, que o futebol, para mim, já não era só uma válvula de escape para poder fazer uma faculdade. E sim, ele se vislumbrou como uma carreira. Já são 41 anos dedicados ao esporte. Entre as muitas vitórias, 2 títulos brasileiros inesquecíveis. O primeiro em 77 pelo São Paulo e o segundo 10 anos mais tarde, desta vez como jogador do Sport de Recife. Quando encerrou a carreira como atleta, Estevão assumiu outro desafio, virou técnico. A carreira de técnico do futebol era muito rejeitada, até por todas essas dificuldades. Talvez não tivesse uma remuneração e um prestígio que tem hoje. Tanto que não era a ser exigido tanta coisa. Mas hoje a situação é bem diferente. Assim como os jogadores, o treinador tem prestígio e normalmente ganha muito bem. Em contrapartida, precisa enfrentar a pressão da mídia, dos torcedores e até da fiscalização. Para a Regional Paulista do Conselho de Educação Física, por exemplo, os técnicos são agentes de saúde. A entidade alega que só pode atuar na área quem tem o registro profissional no órgão. A maior preocupação nossa é fazer com que a modalidade de futebol seja dirigida por um profissional competente, com uma formação graduada em educação física, com uma formação científica muito boa, uma formação técnica boa para desenvolver esporte. Então, o Conselho trabalha nesse nível e faz com que a legalidade seja cumprida. Mas o Sindicato dos Treinadores de Futebol de São Paulo não concorda com a exigência e ainda acusa o Conselho de agir de forma abusiva. Nós tivemos inúmeras denúncias e presenciamos arbitrariamente o fiscal do CREF, junto a um policial, um PM, indo tirar um técnico de dentro do campo por ele não ter o CREF ou não estar vinculado ao Conselho Regional de Educação Física. Isso é um absurdo. Não é de hoje que a atuação dos conselhos regionais tem sido questionada na Justiça. A entidade já foi levada ao Banco dos Réus no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo. A decisão mais recente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região diz que a legislação em vigor no país não permite a exigência de registro para quem atua como treinador de futebol. O técnico de futebol ele trabalha com tática e técnica. Ele não pode, se não for graduado em Educação Física, trabalhar com carga e potência, que é a função do preparador físico, que é o profissional oriundo da Faculdade de Educação Física. O Conselho de Educação Física garante que 99% dos técnicos que atuam nos grandes clubes de São Paulo têm o registro. Mas isso não significa que toda essa turma passou pela faculdade. Muitos só conseguiram documento porque provaram que começaram a exercer a atividade antes de 1995. Se ele comprovar como antes do trabalho de 95, ele tem o direito que se chama provisionado. Ele tem que encaminhar toda a documentação no Conselho, vai ser analisado e a gente, com o direito adquirido dele, a gente pode, logicamente, registrá-lo no Conselho.
Gilson Kleina faz parte de uma nova geração de técnicos. O treinador do Palmeiras nunca jogou profissionalmente, mas sempre quis trabalhar com futebol. Ele conta que fez educação física e se especializou no esporte. Durante 10 anos trabalhou como preparador físico, um conhecimento que tem feito a diferença na nova função. Você tem o conhecimento e você tem os argumentos necessários para qualquer discussão de alto nível, que é o futebol, que é alta performance, um treinamento de alto nível. Então, você senta com o fisiologista, com o médico, com o fisioterapeuta, com os preparadores físicos e você discute de igual para igual porque você tem o conhecimento e você traz o estudo naquele momento para você desenvolver os teus ciclos. Entre os profissionais, há uma certeza: nem o diploma, nem o registro profissional do Conselho são suficientes para ganhar um campeonato. Dentro de campo, o que vale mesmo é combinar técnica e muito talento. Eu acho que há que se ter, sim, uma preparação melhor. Não a condição de se exigir o curso de educação física. Isso é um outro parâmetro. Você, para ser o treinador, você tem que ter uma experiência de campo, uma experiência de vida. Há que se ter um preparo teórico, estudar, se aperfeiçoar, fazer cursos. Mas essa intromissão acho que foi completamente inoportuna. Todo mundo no Brasil entende um pouquinho de futebol, a gente cresce com futebol, onde a gente vai a gente ouve falar, vive no futebol, então ele tem um pequeno conhecimento e se ele conseguir aprofundar nisso, eu acho que ele consegue trabalhar bem também.